10h34, Luiz Felipe Nunes está aqui, a gente vai girar aqui a nossa reportagem. Luiz Felipe Nunes falando do balanço da produção no primeiro semestre da Câmara Municipal de São Paulo, que entra em recesso, viu, Sabino? Entra em recesso a partir de hoje, dia 1º de julho. Luiz Felipe Nunes já conectado aqui. Muito bom dia para você, Luiz. Bom dia, Danilo, Sabino, bom dia para todo mundo que nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes, falando agora desse balanço final do primeiro semestre. A reportagem da Rádio Bandeirantes conversou com o presidente da Câmara dos Vereadores de São Paulo, Ricardo Teixeira, também com a liderança do governo na Câmara e também da oposição ao prefeito Ricardo Nunes, para compreender como foi esse primeiro semestre de trabalhos, até porque uma renovação bem grande neste ano na Câmara dos Vereadores de São Paulo. Dos 55 vereadores, 20 eram novatos, foram eleitos pela primeira vez nas eleições do ano passado, o que gerou algumas desavenças, principalmente no começo da legislatura, isso de acordo com os vereadores escutados pela Rádio Bandeirantes. Uma questão que alguns elogiaram pela um frescor das ideias, foram muitos projetos que foram protocolados, 750 projetos neste ano que foram protocolados e que estão sendo analisados, muitos deles pelos novatos, os primeiro-anistas, digamos assim, na Câmara dos Vereadores, e também algumas críticas por parte de outros parlamentares, porque principalmente no começo do ano, que nossa reportagem ouviu, foi de que essas discussões ficaram um pouco paralisadas nos projetos e ficaram mais no campo ideológico. Mas o presidente da Câmara, o Ricardo Teixeira, avaliou como positivo o ritmo de trabalho desse ano. Foram aprovados em segunda votação, então já passaram para a caneta do prefeito Ricardo Nunes 69 projetos. Em primeira votação, ou seja, ainda dependem de uma segunda análise, são 133 projetos aprovados, algo que supera bastante o número dos últimos anos, se a gente for considerar esses anos de 2023 e 2024, quando cerca de 47 projetos foram aprovados em primeira votação e ficaram dependendo de uma segunda análise. A gente tem uma fala, a partir dessa entrevista que eu fiz com o presidente da Câmara, o Ricardo Teixeira, abordando essa questão, falando que existe um consenso de aprovar, pelo menos em primeira votação, grande parte dos projetos para que eles ganhem uma visibilidade maior, passem por audiências públicas e não sejam paralisados por questões ideológicas. Vamos escutar o presidente. Tudo que vai ser proposto nós vamos botar para andar na casa, e a casa é que vai definir aquilo que vai ser aprovado ou não. Nós chegamos à conclusão que em primeiro turno a gente deve facilitar a aprovação de todos os projetos, por isso que o nosso número esse ano é bem maior do que os outros. Porque a gente entende que aprovando o projeto no primeiro turno, a gente abre o debate na sociedade, com audiências públicas, com a imprensa, com as associações, que você leva para a sociedade para debater a ideia. Porque se o projeto é só apresentado nas comissões e não passa em primeiro turno, ele não ganha uma relevância na cidade. O presidente da casa, conversando com a reportagem, também disse que para ele o projeto de maior discussão, que teria sido mais interessante, mais relevante para a cidade, é o da regulamentação dos serviços de moto por aplicativo. Lembrando, passou por audiências públicas, ainda tem duas propostas principais a serem analisadas, mas para o presidente da casa, essa foi a discussão mais relevante nesse primeiro semestre. Já para a base do governo Ricardo Nunes, eu conversei com o líder do governo na Câmara, o vereador Fábio Riva, do MDB, mesmo partido do prefeito. Ele disse que a avaliação é positiva, porque havia 9 projetos prioritários por parte da prefeitura. Esses 9 projetos passaram. O vereador citou como o mais relevante, um dos mais relevantes, o fato de que a mudança do nome da GCM para a Polícia, da Guarda Civil Metropolitana para a Polícia Metropolitana, ter sido aprovada, mesmo com os embrólios jurídicos que vieram na sequência, mas o vereador destacou algumas das pautas que passaram por uma primeira votação nesse primeiro semestre e que ainda devem ser analisadas no segundo. A gente tem uma fala também do vereador Fábio Riva. Nós temos essa aprovação em segunda votação dessa alteração do Pio Arco de Pinheiros, que é a questão do zoneamento ali da área do Instituto Butantan. Nós vamos realizar ali 2 audiências públicas, no mínimo. Temos também uma lei que aborda a questão da limpeza urbana e o espaço público com referência ao Estatuto do Pedestre, que é a questão da fiação exposta nos postes, aumentando o valor da multa para as empresas que eventualmente desativam o serviço e deixam
os fios expostos, a questão do lambe-lambe, né, que são aquelas publicidades que são coladas nos postes, nos pontos de ônibus, também estamos aumentando essa penalidade. Já para a oposição, houve um destaque para as comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, investigações na Câmara. Foram aprovadas 4 nesse primeiro semestre, mas só 2 estão em vigor aqui, as que investigam os pancadões e a venda de íris. Inclusive, cobrimos bastante aqui no Manhã Bandeirantes, da Rádio Bandeirantes. São 2 comissões que têm essa paralisação nesse mês, mas já começaram as audiências, já começaram a ouvir testemunhas, então é um processo que ainda seguirá por pelo menos mais 2 meses a partir do mês de agosto. Mas o que a oposição alega é que houve a falta da instalação, ou seja, dos trabalhos de fato de 2 CPIs que foram propostas pela oposição, uma delas para investigar algumas denúncias e suspeitas de fraudes em moradias sociais, isso tudo, claro, investigações, nada confirmado. Mas o que a gente ouviu da líder do PT na Câmara, a Luna Zaratini, foi de fato que isso acabou travando um pouco a agenda da oposição na Câmara. Vamos escutar. Tivemos algumas entraves, né, legislativos e algumas vitórias, né? Então, a primeira vitória que a gente teve, né, aqui na Câmara foi o retorno do plenário presencial, que era algo que tinha sido abolido desde a pandemia e nunca mais tinha tido esse retorno. A oposição, junto, né, com a maioria aí dos vereadores, a gente conseguiu a retomada, né, desse plenário presencial. Mas logo em seguida a gente viu um grande entrave legislativo que a gente não via nos últimos anos, que foi de aprovação de CPIs na casa sem a instalação dessas CPIs. E o último projeto que foi aprovado na Câmara deste ano foi a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, uma previsão de orçamento de 128 bilhões de reais. E para devolver para vocês, Sabino e Danilo, o que ouvimos dos deputados é que o que deve ser debatido com maior frequência, dos vereadores, né, não deputados, o que deve ser debatido com maior frequência na Câmara no segundo semestre são pautas para a segurança e saúde das mulheres, isso proposta do presidente da Câmara, e também algumas questões, principalmente de habitação e de urbanismo. É isso que a gente pode esperar desse segundo semestre. Sabino e Danilo. Bom, vamos lá. Algumas observações em relação a esse primeiro semestre na Câmara Municipal. Primeiro, quem tem liderado essa pauta de segurança e violência contra as mulheres é a vereadora Edir Salles. Ela tem vários projetos nesse sentido. Segundo, vocês ouviram aí a vereadora Luna Zaratini, que é líder da oposição, né? Prestem atenção nesse nome. O PT não tem lideranças fortes em São Paulo e essa é uma liderança que está surgindo. Ela é articulada, ela tem desenvolvido um bom trabalho na Câmara Municipal, com o perfil oposição, obviamente, e pode ser um nome que surja aí muito fortemente nas próximas eleições. Terceiro, quando o presidente da Câmara fala em votação em primeiro turno, e a partir daí o debate, significa o seguinte: os projetos na Câmara Municipal eles têm que passar em 2 turnos. Normalmente eles são aprovados em primeiro turno com um texto completamente diferente do que depois serão aprovados no segundo turno. Basicamente o que se aprova é o seguinte: vamos discutir isso. Sei lá, por exemplo, mototáxi. Está aprovado. Então, vamos discutir mototáxi. E depois o projeto é completamente modificado. Houve uma grande grita, por exemplo, aí na questão da Lei Cidade Limpa, porque um projeto em primeira votação foi aprovado. Mas o que vale é, a partir de agora, a discussão sobre o que vai acontecer. Essa discussão é aberta por meio de audiências públicas, por meio das discussões dentro das comissões, enfim, vem aí um projeto muito diferente. E, finalmente, a presidência de Ricardo Teixeira. Foi uma grata surpresa. A Câmara Municipal vinha de uma liderança muito forte, que era do vereador Milton Leite, mão dura mesmo, a liderança do vereador Milton Leite, e ganha um presidente mais conciliador, alinhado com o governo, o que é normal, mas bastante conciliador. As pautas na Câmara Municipal nesse primeiro semestre não foram tão polêmicas assim, não houve grandes debates, como por exemplo na época do plano diretor ou lei de zoneamento, não houve grandes debates porque a pauta no ano passado ela praticamente foi limpa, né? Mas tem uma perspectiva aí no segundo semestre de termos pautas interessantes, como mostrou o líder do governo, o vereador Fábio Riva.
Obrigado, Luiz Felipe Nunes, aí pelo balanço, né, pela repercussão junto aí da matéria. Parabéns, viu? Obrigado, Luiz. E só uma última observação: se num primeiro momento na Câmara Municipal havia um temor de que os vereadores bolsonaristas, os vereadores mais à extrema-direita, acabassem por votar contra o governo, esse temor não existe mais hoje. Já foram feitos acordos, inclusive alguns deles ganharam subprefeituras.